Então está na nossa hora, passando 1 minutinho, 2 já. Então convido para que nós possamos fazer a nossa oração inicial. Podemos respirar profundamente e deixar o ar percorrer os nossos pulmões, harmonizando o nosso corpo, acerenando o nosso pensamento, trazendo aquela sensação de bem-estar que viemos em busca. E vamos agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, aprendendo, trocando ideias, refletindo e pedimos, Pai amoroso, que Tu possas estar conosco nesse momento, nos envolvendo afetuosamente, trazendo a cura ao nosso corpo, a restauração ao nosso espírito, para que possamos, durante a atividade agora iniciada, recebermos as energias que viemos em busca e sairmos daqui melhorados, mais tranquilos e confiantes na bondade divina. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Então hoje nós vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a nossa caminhada evolutiva. A gente sabe que é para todo mundo, né? Evoluir faz parte da nossa caminhada. Ninguém fica para trás. Podemos ficar temporariamente para trás, mas nunca vamos ficar para sempre estacionários, né? Evoluir faz parte de todos os reinos da natureza, inclusive. É tudo evoluir no mundo. Não tem como nós fugir desse propósito, né? Então, para que a gente evolua, vamos fazer umas reflexões, um pouquinho. Quando a gente fala em evolução, logo vem à cabeça perfeição, ser perfeito, né? E quando a gente pensa em perfeição, não podemos deixar de lembrar daquele ser mais perfeito que a Terra recebeu há tantos milênios atrás, que foi Jesus. E Ele nos deixou uma forma de caminhar, os seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus nos norteiam a nossa caminhada. Ele não disse para nós, olha, vocês têm que fazer assim. Ele fez. E Ele fazendo, calou fundo em nós como que a gente deve proceder. E quanta coisa ainda temos que corrigir para que nós possamos fazer algumas coisas mais simplesinhas que Jesus nos ensinou. Mas Jesus, Ele nos disse que nós poderíamos ter como norte uma ação simples, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a gente esquece muitas vezes da última parte, amar a nós mesmos, né? A gente se preocupa que tem que amar os outros, tem que ser amado, mas não se preocupa em nos amar, nos aceitar como somos, com as dificuldades que enfrentamos, com a nossa imperfeição. Não que a gente deva dizer, eu sou assim, aquele complexo antigo lá, né? Da Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, né? Não serve para nós. Sabemos que o nosso objetivo aqui é nos melhorar. Se nós quisermos nos estacionar, Deus dá um jeitinho de impulsionar nossa caminhada. Então é melhor que a gente faça por conta, né? Mas dentre todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, Ele nos disse que no momento certo enviaria outro Consolador. Outro, porque Jesus também foi um Consolador. Ele consolava por quê? Porque Ele dizia algumas coisas que acalmavam o coração das pessoas sofredoras. Ele nos garantia algumas coisas que acalmava aquele que estava se sentindo abandonado, excluído, injustiçado, o sofredor que não tinha direito a tantas coisas, que era excluído realmente da sociedade, porque não fazia parte daqueles que possuíam o material, né? Que sempre foi o nosso mundo assim, quem mais tem, mais é aplaudido. Então Jesus disse que traria um Consolador e que esse Consolador ficaria conosco eternamente.
não iria mais embora, ficaria até o final dos tempos. E eu vou ler aqui para vocês, então, as palavras que Jesus usou, que está lá em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Ele disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isto está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, o que Jesus nos diz aqui? Que naquela época ele não podia dizer tudo, porque ele diz que nós teríamos a verdade completa. Que esse Consolador viria no momento certo, porque naquela época nós não tínhamos ainda condições de entender tudo o que ele nos tinha para dizer. E que este Consolador lembraria a cada um de nós as verdades, os ensinos que ele próprio, Jesus, nos tinha dado. E então, em 1857, surge para nós a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que sabemos nós que é este Consolador. E por que consola esta doutrina? Porque ela relembra os ensinos de Jesus e aperfeiçoa, quer dizer, amplia aquele conhecimento que Jesus tinha trazido, que ele não pôde dizer tudo, e isto traz o consolo, uma certeza para nós, que nós somos seres fadados à perfeição, e que isto que nos acontece hoje de ruim, de dificuldade, de sofrimento para nós, são apenas percalços que nos fazem ficar mais experientes, que nos trazem, afinal de contas, as condições necessárias para a gente optar por nos melhorar. Se a gente pensar um pouquinho, será que se a vida da gente fosse só satisfações, será que nós estaríamos hoje aqui nesta casa, querendo aprender, recebendo algum benefício, ou querendo beneficiar alguém? Acho que não, né? Nós estaríamos fazendo coisas, nos divertindo, fazendo coisas que a gente gosta, né? E que muitas vezes não faz porque sabe que não é só de alegrias essas passageiras de que o mundo é feito, que a gente precisa aprender, construir o conhecimento e colocar em prática aquilo que sabe, né? Então, o Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, traz um conjunto de perguntas e respostas. E Kardec, ele não inventou essa doutrina, ele perguntava para os espíritos. Então, lá na pergunta 779, Kardec pergunta assim para os espíritos: a força para progredir, áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E os espíritos respondem para ele: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem do mesmo modo. Quer dizer, nem todo mundo progride da mesma forma, não tem uma receitinha. Aquelas formulazinhas que a gente usa em algumas coisas, para a evolução espiritual não serve. Porque nós somos espíritos diferentes, temos pensamentos, gostos, atitudes diferentes. Então, às vezes, o que serve para uma pessoa, para outra não. Porque para que a gente se modifique, tem que tocar o coração. Não adianta nós colocarmos para nós próprios objetivos claros ali. Se o nosso coração não está junto com aquela decisão, nós não andamos, não vai. Então, ainda os espíritos complementam dizendo assim: dá-se então que os mais adiantados auxiliam os outros no contato social. Por isso que é importante a vida em sociedade. Se a gente se isola, fica parado. Às vezes a gente reclama que não é bom o convívio com um, com o outro, com aquele outro. Não é bom, mas é necessário, porque é nesse convívio, nessa troca, que a gente vai se melhorando. E a 780, os espíritos ainda respondem para Kardec a seguinte pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Quer dizer,
Aquele que mais estuda, faz mestrado, doutorado, PhD, ele, por isso, ele é mais evoluído que os outros? E os espíritos dizem que o progresso moral decorre do progresso espiritual, quer dizer, um está associado ao outro, mas nem sempre segue imediatamente, porque às vezes aquele que é bem instruído, no moral ainda falta caminhada, mas o lado intelectual auxilia o lado moral da pessoa. Por quê? Vamos ver, a 780A pergunta assim: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E os espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. É mais fácil eu saber se estou fazendo certo ou errado, se eu tenho mais conhecimento. E diz ainda assim, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quer dizer, aquele que é bem instruído, ele tem mais responsabilidade de fazer o certo do que aquele que tem menos instrução, né? Não vamos parar de estudar agora que a gente sabe isso, né? Mesmo que a gente entrou na caminhada, agora não tem mais como voltar, né? E a 783, Kardec pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E olha que resposta. Isso aqui é muito bom que nós saibamos. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico-moral que o transforma. Então, quer dizer, por isso que vem as pandemias, né? Por isso que vem tantos abalos. Nós vemos, né, coisas assim que a natureza se abala e leva sofrimento, leva dificuldade momentânea àquele povo, e aquele povo com isso progride. Como nós falamos antes, somente a alegria não faz com que a gente melhore. É preciso ter dificuldade na vida, né? E a 784 tem a pergunta assim: bastante grande é a perversidade do homem. Kardec já sabia disso, que o homem era perverso já naquela época, né? Em 1800 e pouco. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Não é comum nós dizermos que o mundo está piorando, né? Que antigamente era melhor. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: mas no meu tempo era muito melhor, né? Eu ouço muito o pessoal dizer assim: lá nos anos 80, os anos 80 foi o melhor. Para mim foi, né? Porque era a minha juventude. Para mim todos os anos 80 foram maravilhosos, né? Mas será que os anos 80 foram realmente melhores? O pessoal dos anos 80 era mais evoluído que os de 2021? Olha a pergunta. A resposta agora: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que o melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faça mistério necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Muitas vezes aquilo que nos choca, né? Coisas assim que o mal excedeu o limite, é necessário. Porque daí toda a sociedade vendo aquilo, porque hoje a mídia está aí, noticia, todo mundo fica sabendo, e com isto, esse abalo que dá em nós, essa rejeição àquela atitude, faça com que nós repensemos e melhoremos. Não vamos muito longe. Por exemplo, tem tantas coisas que se modificaram porque houve um acidente, uma coisa horrenda. Santa Maria, né, a Boate Kiss. Quantas leis foram criadas a partir daquilo ali, né? Foi preciso chegar a esse ponto para que as leis fossem repensadas, né? Para que quanto jovem, talvez, hoje, né, tenha outra atitude perante o seu próprio lazer. Então, não parece, assim, de imediato que as coisas melhoram, mas elas melhoram. Seus espíritos, se Kardec, se Jesus nos garante, não podemos duvidar nunca, né? E a pergunta 785 diz assim: qual o maior obstáculo ao progresso? O que nos impede de a gente avançar? Eu só precisaria dizer o que os espíritos responderam de imediato: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre.
Quer dizer, o intelectual nós vamos indo. Hoje mesmo, se nós formos pensar com essa pandemia, quanto nos proporcionou de facilidade para que a gente adquira o conhecimento. Eu própria tive que faltar 3 quartas-feiras aqui no Centro Espírita, porque eu estava fazendo um curso. Eu tinha curso, nossa, a minha filha foi me desejar feliz aniversário e desejou que eu estudasse menos. Olha só, ela está errada. A gente precisa continuar estudando, mas eu tinha curso na terça, na quarta, na sexta e no sábado. Porque hoje, com a facilidade dos encontros através do Meeting, só não estuda quem não quer. Não aperfeiçoa, não tira dúvidas. E a gente muitas vezes pensa assim, pouco conhecimento, a gente já sabe, o básico da doutrina a gente sabe. Mas nós estamos aqui para aperfeiçoar, para melhorar, para fazer melhor as coisas. E se a gente for pensar, nós fizemos essa pergunta para nós mesmos. Quantos de nós está aqui porque gosta de vir aqui nas quartas-feiras? Será que a maioria de nós não está aqui porque é preciso? Porque sente necessidade? Ou porque nosso pensamento é mais aprofundado e a gente não se contenta com aquilo que dizem superficialmente das coisas, a gente quer saber mais, A gente quer entender por que sofremos. Então, será que muitos de nós não veio aqui porque se faz as perguntinhas assim, quem sou eu? Quem sou eu mesmo? Não aquilo de dizer, eu sou fulano de tal, faço isso, faço aquilo. Aquilo mais profundo, quem sou eu realmente? Que ser é esse? De onde que eu vim? Por que eu estou aqui nesse planeta? Por que eu estou aqui nesse momento? Por que faço parte dessa família? Por que eu tenho esse trabalho? E para onde que eu vou depois que eu morrer? Será que tudo acaba? Kardec, com o Consolador prometido por Jesus, ele nos responde isso. Ele vem ao encontro das nossas necessidades. E ele diz para nós, na questão 76 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos respondem a ele, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Então aqui nós já temos 2 respostas. Quem somos? Espíritos. E de onde viemos? Então, nós viemos do mundo imaterial, do mundo espiritual. Nós estamos aqui neste planeta de passagem. Por maior que seja a nossa vida aqui, 70, 80, 90 anos, tem gente que chega a 100, ainda é um piscar de olhos, porque o mundo, para nós, é o mundo eterno, é o espírito imortal que vai habitar outras paragens. Então, lá na questão 115, só vou ler a resposta. Os espíritos dizem para Kardec assim, os espíritos são criados simples e ignorantes. Evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Opa! Então aqui já tem um estímulo para nós. Se a gente sofre aqui na Terra e já está nesse patamar, querendo ser melhor, porque já tivemos uma caminhada evolutiva, nós já não somos mais aqueles espíritos simplórios, ignorantes, já temos um pouquinho de conhecimento, já podemos ter o uso do nosso livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Estamos escolhendo o bem. Então todo esse sofrimento aqui, ele vai nos canalizar para uma felicidade futura. E que métodos pedagógicos será que Deus utiliza para que a gente possa evoluir? Então, ele utiliza-se da reencarnação. Primeiro, Em primeiro lugar, a reencarnação. A gente é criado simples e ignorante, depois vem vindo, nos mundos mais primitivos, a gente faz a nossa iniciação quanto espírito, e vai evoluindo, até que a gente consiga estar nesse patamar que a gente está hoje. Não parece? Nós já somos bem mais evoluídos do que já fomos. E cada encarnação a gente evolui um pouquinho mais. Claro, tem existências que a gente fica parado. A gente sabe, tem quantos de nós
talvez em outras eras a gente estacionou. E hoje por isso que a gente está enfrentando esse momento crítico da Terra, que a Terra está balançada também a passar por um outro patamar evolutivo, e nós estamos aqui acompanhando por quê? Porque nós pedimos certamente para estar aqui conosco, né, todos nós, passando por momentos de dificuldades, porque a gente, talvez em outras eras, não aproveitou a oportunidade. E agora vem aqui se deparar com um mundo, né, mostrando cada um como é. Hoje a gente vê tanto sofrimento, por quê? Porque afloram as coisas que estão em nós, que nós precisamos nos trabalhar os vícios, as más inclinações, né, as nossas dificuldades interiores agora estão muito evidentes. Antes a gente varria para baixo do tapete e deixava lá quietinho, né? Ele passava toda a encarnação, dizia, nossa, como ela é querida, como ela é do bem, né? Mas tinha tanta coisa guardada embaixo do tapete. E hoje nós estamos enfrentando aquilo, né, que aflora em nós. Nós precisamos nos trabalhar para que a gente possa realmente vivenciar e, digamos, terminar com essas nossas dificuldades, vencer essas dificuldades, né? Então é a encarnação que proporciona isso para nós. De prova em prova, vamos subindo os degraus, vamos vencendo. Às vezes numa encarnação a gente trabalha um defeito, depois na outra trabalha outro, e assim a gente vai se construindo como um ser iluminado, cuja meta, Jesus, né? André Luiz, inclusive, tem lá no seu primeiro livro, Nosso Lar, ele tem uma fala que eu acho muito legal, que ele diz assim: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Ninguém gosta da morte, mas a morte também é um sopro renovador. Já imaginou se nós vivêssemos 150, 200 anos? Quão velhinho nós íamos ser? Como que nós iríamos fazer determinadas coisas? Não teria, né? A velhice, ela também poda algumas coisas em nós. Tem o lado bom, a maturidade, a experiência, mas tem o lado que nos prende em algumas atitudes, algumas tarefas. Então, morrer, a oportunidade de renascer com um corpo novo, com novas pessoas, com novas atitudes, novas propostas, né? E ainda na didática divina, vem em nosso socorro Santo Agostinho. Lá na questão 919, Kardec pergunta assim: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E daí Santo Agostinho nos responde assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. É uma frase do nosso querido Sócrates, né? Que ele diz para nós isso bem antes de Jesus ainda. Conhece-te a ti mesmo. Porque nós nos conhecendo, sabemos o que temos de bom e o que temos ainda para corrigir. É uma boa uma pedagogia. E a questão A dessa mesma pergunta, ainda Kardec faz: conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Quer dizer que a gente já conhecia, porque foi antes de Jesus isso. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um de conhecer a si mesmo. Qual o meio de conseguir se conhecer? E ele responde assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista tudo o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de queixar-se de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Não é nada tão absurdo que a gente não possa fazer, mas é algo que não está na nossa rotina. Então a gente precisa fazer esses ajustes. Esqueceu hoje, amanhã faz de novo. Se esqueceu de fazer à noite, pela manhã, como foi meu dia ontem? Né? E ir colocando essa atitude em prática. Assim a gente vai adquirindo o hábito, né? Se for possível de corrigir, às vezes a correção é só pedir uma desculpa e tentar não fazer de novo. Se não é possível, né, tenta não errar. É difícil? É difícil para o mais velho, é difícil para o mais novo. Ontem eu falava com uma aluna nossa lá na escola,
E ela tinha faltado com respeito, literalmente, com a vice-diretora e tinha sido ofensiva com o colega. Então, eu cheguei para ela ontem, nós conversamos, eu disse para ela, amanhã, que era hoje, eu não estaria na escola de manhã, mas quando ela chegasse, então ela deveria ir para a sala de aula acompanhada da vice e pedir desculpa para a vice-diretora na frente, os colegas, e pedir desculpa para o colega. E ela disse, ela ficou bem quieta, daí ela disse para mim, não tem como negociar de você me dar uns dias de suspensão para eu não precisar fazer isso? Uma adolescente. Então a dificuldade está no espírito, né? Não importa a idade. Todos nós temos essa dificuldade de voltar atrás, conhecer o erro, pedir desculpas, né? Então é necessário que a gente se conheça para ver o que precisa trabalhar. Lembrando que qual é a maior dificuldade para o nosso adiantamento moral? O orgulho e o egoísmo, né? Também temos mais uma forma que pode nos ajudar a nos melhorar mais rapidamente. A oração. A oração, Jesus já nos disse, quando estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. A oração é medicamento, é fortificante para a alma, para os bons pensamentos. Ela nem deveria ser algo que estivesse dentro de uma religião. A oração deveria ser exercitada por todo mundo, porque ela é a renovação de energias, ela renova o nosso ambiente íntimo. E isso não está literalmente associado a uma religião. Energia é física, é química, é parte do mundo material, inclusive, né? E essa energia renovada, ela nos proporciona que a gente consiga, né, fazer outras conexões. Muitas vezes eu estou ali focada em algo negativo e quando eu oro, é como se eu colocasse uma brisa fresca dentro de mim. Ela me renova, restaura até a alegria, né? Ela me traz aquela confiança, aquela esperança em dias melhores, né? A oração é como se fosse aquele abraço divino em nós, dizendo, olha, eu estou aqui, tenha fé, tenha confiança, tudo passa, como dizia Chico Xavier, né? E nós sabemos muito bem que não é tão difícil de nós colocar em prática, pelo menos algumas coisas na nossa escala evolutiva. Vamos lembrar, Chico Xavier não faz tanto tempo que passou por aqui, inclusive nós hoje temos a feirinha do livro, tem muitas obras do Chico ali. Madre Teresa, Irmã Dulce, o Divaldo que está conosco ainda hoje, fazendo palestras com toda aquela idade dele. Como é que eles se comportaram perante a vida? Exercitando o amor ao próximo, foi, né, vivido por todos eles. A humildade, a abnegação e a caridade. São no mínimo as 4 coisas que eles colocaram em prática na vida deles. Divaldo hoje não tem lá a Mansão do Caminho atendendo tantas pessoas. Divaldo, se nós olharmos para ele, vida individual mesmo, ele teve pouco. Vamos perguntar quanta diversão Divaldo teve na sua vida. Ele se dedicou a atender ao outro. Naquela pergunta lá do início, que nós tivemos a resposta dos espíritos dizendo assim, o mais evoluído ajuda os menos evoluídos. Então, isto que esses irmãos exercitaram, Divaldo ainda continua exercitando. E para nós chegarmos mais pertinho do nosso final, falta nos responder para onde vamos após a morte. E lá, em tantos livros, mas eu vou pegar de um site, tá? Que eu achei tão resumido, que está lá nos prefácios do Nosso Lar, foi tirado um pedacinho daqui e dali. O site é Kardec, Rio Preto. Diz assim, existem as esferas, planos ou mundos espirituais. Os espíritos se reúnem segundo a afinidade vibratória, consequência do seu estado moral. Ao desencarnar, cada um é o que é, o produto dos seus pensamentos, sentimentos e atos, a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, não adianta eu viver muito mal aqui na Terra, sem perdoar, sem amar, sem fazer o mínimo para me melhorar.
E quando eu desencarnar, eu querer um mundo maravilhoso, evoluído, onde só tem anjos, encontrar com Jesus. Será que eu vou ter essa capacidade? Tudo é afinidade, é vibração. Eu entraria ali, se não fosse permitido, eu ia fazer uma bagunça no ambiente, porque eu não seria o ser afim com aqueles que estão lá. Eu perturbaria o ambiente. Então Deus não permite que isso aconteça. Então eu vou para um lugar que eu sou bem aceito. Ali tem os meus iguais. Então, para que a gente mereça ir para um lugar tão bom, precisamos fazer uma reforma grande em nós também. E ainda acrescenta assim que a vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Isso aqui está também no Evangelho. E por que a gente está aqui então? Será que chegamos a uma conclusão? A gente sabe então que a existência do espírito, tanto no plano físico quanto no espiritual, é a evolução. Nós estamos aqui para evoluir. Quando nós chegarmos à evolução de Jesus, não precisaremos mais encarnar. Jesus veio aqui na Terra, ele encarnou aqui na Terra, porque ele tinha um fim, um propósito, um objetivo. Ele queria ser o nosso exemplo. Mas Jesus não precisa reencarnar mais. Ele é considerado um espírito angélico, ele é um anjo, na acepção da nossa palavra mais material, né? E nós vamos evoluindo até sermos espíritos felizes. Por isso que diz que a felicidade não é deste mundo, porque a felicidade não pode ser do mundo material, já que nós somos oriundos, somos seres espirituais. E para encerrar, então, alcançar a elevação espiritual, atingir um grau mais alto na escala evolutiva, aproximar-se de Deus, viver em estado de felicidade, essa é a definição de um ser evoluído. E tudo que nós passamos aqui são somente uma forma pedagógica de Deus fazer com que nós melhoremos. Se nós formos dóceis, tranquilos, humildes, vamos sofrer menos. Quanto mais nós nos rebelamos, mais difícil é a caminhada, né? Então era isso para hoje. Convido a todos para que a gente possa elevar novamente o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que aqui está, e agradecer por tudo que recebemos durante a exposição. Sabemos que fomos atendidos, que fomos medicados, que a espiritualidade amiga está conosco e nos envolve nessa atmosfera de paz, de esperança no futuro. E pedimos, Senhor, que Tu visites também os nossos lares, que envolva nossos familiares nessa atmosfera amorosa, pacífica, que todo o ambiente de nossas casas seja renovado, que possamos levar um pouco de felicidade, de alegria, de confiança em nossos corações, que saiamos daqui, Senhor, acompanhados pela Tua presença em nossa vida. Muito obrigada, Pai amoroso, por tudo que Tu nos dá. Obrigada por esta vida, pela família, pelo trabalho, pelas pessoas que convivemos e por tudo mais. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Já fechou.